canal Evangelicando, eu sou a Tia Tati, estou aqui para contar para vocês hoje mais uma história da Bíblia. A história que eu escolhi hoje está lá no livro de Jonas. Jonas, ele era um profeta. Você sabe o que é um profeta? Nós já falamos sobre profetas antes aqui. Um profeta é uma pessoa que foi escolhida por Deus para dar os recados que ele manda. O profeta, principalmente no Antigo Testamento, era muito bem visto, porque as pessoas olhavam para ele como se ele fosse realmente a representação de Deus. Ele mandava os recados que Deus dava para ele entregar ao povo. Então ele era uma pessoa muito importante. E o que aconteceu? Jonas, ele era profeta, e o pai dele também era profeta. Certo dia, Deus falou para Jonas o seguinte: eu quero que você vá até a cidade de Nínive e avise para eles que eles precisam se arrepender, porque se eles não se arrependerem, eu vou ter que acabar com tudo, porque eles estão fazendo muita coisa errada. Eles estão me desagradando demais, estão cometendo muitos pecados. Tem muita coisa errada no meio deles. Eles precisam se converter, me buscar e parar de fazer as coisas erradas, se arrepender e mudar. E Jonas pensou o quê? Se eu for lá dar esse recado, pensa, uma cidade, tava cheio de gente lá, tinha uns caras fortão, eu vou apanhar, eu vou ser apedrejado, não sei, ele pensou alguma coisa assim. E ele ficou com medo. Porque o pai dele também era profeta, então ele já sabia como é que funcionava. O pai de Jonas chamava Amitai. Legal esse nome, né? E ele já sabia que nem sempre as pessoas gostavam de ouvir. A maioria das pessoas viam os profetas realmente como representação de Deus, como boca de Deus na vida delas. Mas tinha aquelas que não gostavam, porque quem é que gosta de levar puxão de orelha, né? Quando o papai e a mamãe brigam, a gente não fica chateado? A gente fica, só que eles brigam porque eles nos amam, eles querem nos corrigir para que nós sejamos pessoas melhores. E Jonas estava com essa missão de ir lá em Nínive e dar esse recado. Sabe o que ele fez? Vocês acham que ele obedeceu a Deus e foi para Nínive? Ele ficou com medo e ele fugiu. Só que ele nem pensou, né? Que não dá pra gente fugir de Deus. Sabe o que Jonas fez? Ele fugiu e se escondeu, pensando que Deus não ia saber onde ele estava. Olha só, que iludido. Ele foi, comprou uma passagem de barco para Tarsis, para o outro lado, totalmente diferente da onde Deus mandou ele ir. E foi. Lá foi Jonas, entrou no barco, comprou a passagem, entrou no barco e foi dormir. Olha o Jonas, que grande. Foi dormir. Por quê? Ele estava sossegado, vou ficar aqui bem quietinho dormindo. Assim Deus nem sabe que eu tô aqui, nem me vê, não vai nem lembrar que mandou eu dar um recado. Eu nem pedi se eu queria algum recado. Deus não me perguntou se eu queria dar algum recado lá em Nínive. Ele mandou eu ir, eu tô com medo e eu não vou. E ele entrou no barco e ficou ali. Só que aconteceu que de repente começou as ondas a se agitarem. Tempestade em alto mar, e o barco ia, e o barco quase virava, e os outros tripulantes do barco estavam muito preocupados. O que será que aconteceu? Como cada um era de um lugar e eles tinham vários deuses, né? E não sei se somente Jonas, mas Jonas era uma das pessoas que estava ali, que servia ao Deus Altíssimo. E eles começaram a ficar com muito medo. Eles pensaram que eles iam morrer. Então eles começaram assim, um chamar o outro e dizer: olha, fala aí com o Deus que tu serve para livrar nós disso aqui. Mas nada adiantava, porque o barco não parava. As ondas batiam e parecia que ele ia virar, e eles já estavam desesperados quando eles acharam Jonas dormindo.
Então eles acordaram Jonas e disseram assim: olha, qual é o Deus que tu serve? Fala aí com ele para ver se resolve isso aí, porque os deuses que a gente serve até agora não resolveu nada. Daí Jonas se deu conta. Ele disse: puxa vida, olha só, eu tinha a responsabilidade de entregar a palavra de Deus, o recado que Deus mandou para uma cidade, mas eu desobedeci. Essas ondas estão batendo no barco por minha causa. Vocês precisam me atirar no mar, daí o mar vai ficar calmo. E eles não queriam atirar Jonas no mar. Pensa, olha só, vai pegar uma pessoa que eles nem sabiam se era por causa disso, que o barco estava virando, e iam jogar ele no mar. Já pensou? E daí? Se ele fosse inocente, eles iam ser culpados da morte de um inocente. Mas Jonas tinha certeza e falou para eles: podem me jogar no mar porque eu mereço. Joga no mar que as ondas vão parar de sacudir. Então eles pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Mas Jonas não morreu afogado. Deus tinha outros planos para Jonas. E quando Jonas foi jogado no mar, apareceu um peixe grande, abriu a sua boca e engoliu Jonas. Engoliu. Algumas pessoas falam que era uma baleia, mas a gente não sabe porque a Bíblia só diz que era um peixe muito grande. Naquela época pode ser que existiam outros tipos de peixe. O que a gente sabe é que engoliu Jonas inteirinho. E o que aconteceu quando Jonas estava lá, na barriga do peixe? Será que Jonas se arrependeu? Será? Sim, ele se arrependeu. Quando Jonas estava lá na barriga do grande peixe, ele falou com Deus que estava arrependido, que sabia que não deveria ter fugido, que se Deus desse uma outra chance para ele, ele ia lá dar o recado que Deus mandou. E até Jonas, conversar com Deus, se acertar lá, fazer as pazes, demorou 3 dias. Depois de 3 dias, quando ele se arrependeu e falou para Deus que não ia mais fugir de Deus, que ia fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele, a baleia foi nadando até na praia e a Bíblia diz que ela vomitou Jonas na praia. Olha só, o peixe foi lá e cuspiu Jonas inteirinho. Do jeito que ele tinha sido engolido, ele voltou. E Jonas fez o que agora? Fugiu de novo? Não, claro que não. Por quê? Quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem que aprender com os nossos erros. Jonas já tinha notado que não dava certo esse negócio de fugir de Deus. Muito menos desobedecer, né? Desobedecer, a gente já sabe que é muito errado e muito ruim. Então, o que Jonas fez? Jonas foi lá na cidade que Deus tinha mandado, que era Nínive. Chegou lá, falou para todo mundo o recado que Deus tinha mandado. Olha só, Deus mandou dizer para vocês que se vocês continuarem fazendo coisa errada, Ele vai destruir tudo, porque não dá para continuar assim. Tá muito ruim, tem muita coisa errada, tem muito pecado, vocês estão pisando na bola demais e não dá. Deus mandou o recado porque Ele ama vocês e está avisando ainda antes, para dar tempo de vocês se arrependerem. Será que o povo ouviu? Ou será que o povo ficou bravo com Jonas? O que vocês acham? Contem pra mim. Vou esperar vocês escreverem aí. Vocês acham que eles obedeceram à voz de Deus ou que eles bateram em Jonas e mandaram Jonas embora? Eles obedeceram. Eles ouviram, obedeceram, se arrependeram daquilo que eles fizeram de errado e a cidade foi salva. Isso mesmo, porque Deus, Ele é muito bom, muito misericordioso e quando a gente se arrepende das coisas erradas que a gente faz, Deus perdoa. E daí, claro, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas, né? A gente tem que melhorar. E foi isso que o povo de Nínive fez.
O povo de Nínive, depois que escutou o recado de Deus, ficou pensando realmente que tinha feito muita coisa errada, pediu perdão para Deus e mudou as suas atitudes. E dessa forma não aconteceu nadinha com a cidade. Jonas até ficou meio chateado, porque ele disse: "Poxa vida, eu saio daqui, vou lá, dou o recado e daí não destrói nada." Mas aí Deus explicou para ele que Deus é misericordioso, Deus é um Deus de amor e que ele se compadece das pessoas que se arrependem e que o buscam realmente de coração. Então Deus perdoou o pecado do povo de Nínive e eles puderam ser salvos. Essa é a história do Jonas e o grande peixe. E tá lá na Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 1. Essa foi a história de hoje e eu espero vocês na próxima semana para mais história. Beijoca da Tia Tati.